Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de live. Eu vou agora mesmo enviar essa live para outras pessoas. São agora 12 do meio-dia aqui no Brasil e 7 horas da manhã. Não, tô totalmente ao contrário aqui. 12 do meio-dia aqui na Espanha e 7 horas da manhã no Brasil. Seja bem-vindo. Eu já coloquei o tema aí na parte de cima. Parece que tá um pouco escuro, mas tá legal assim, né? Vamos começar a nossa live de hoje. Hoje vamos falar sobre o excesso de controle, ou melhor, o perfeccionismo. E, bom, todas as coisas que estão incluídas, que englobam sobre o mesmo tema, né? Sobre o controle. E é algo que também eu estou trabalhando na minha vida, no meu coração, e eu sei que vai ser de bênção para você também. Porque às vezes a gente não se dá conta que nós temos essa personalidade, que nós temos essa característica na nossa vida, que é o excesso de controle. E às vezes nós não percebemos que somos muito exigentes, não só com nós mesmos, mas também com os nossos, também com as pessoas que estão à nossa volta. Você pode se identificar, por exemplo, se você trabalha com outras pessoas, se você é um chefe, se você é um líder, que você muitas vezes exige demais daquelas pessoas e tem uma certa dificuldade de se adaptar, de aceitar, de saber como lidar com pessoas lentas. Esse é um exemplo. Às vezes nós nos sentimos muito eficazes, nós conseguimos administrar as coisas de uma forma mais rápida e às vezes não temos essa mesma paciência com pessoas que são mais lentas, com pessoas que têm outro tipo de personalidade, um pouco mais lógica. Cada pessoa tem seu temperamento e sua personalidade, e às vezes aquilo é a personalidade da pessoa, não é porque ela não quer fazer melhor, ou porque ela não quer dar o seu melhor, ou porque ela desdenha do que ela faz. Na verdade, essa é a personalidade dela. E talvez essa também seja a sua personalidade, mas você adquiriu essa característica com o decorrer dos anos devido a algo que aconteceu no seu passado. O perfeccionismo pode estar ligado ao seu temperamento, à sua personalidade, ou também pode ser uma característica adquirida. Normalmente, uma pessoa que é assim, ela vem assim desde a infância, desde a adolescência. Pessoas que foram duramente criticadas na infância tendem a ser perfeccionistas, tendem a ser pessoas que necessitam exercer o controle, necessitam sempre fazer algo. Hoje eu não vou demorar muito, eu quero ser bem objetivo e eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu tenho uma forma de lidar com essas características, com características minhas que necessitam ser trabalhadas. E eu sei que cada um de vocês também tem a sua forma de lidar. Mas muitas vezes o que acontece? As pessoas nos apontam o dedo, nos criticam por algo que você não se dá conta de que realmente você tem. As pessoas dizem para você, não seja assim. E você diz, mas eu não sou assim. Mas é porque você não está se dando conta de que você está exercendo um controle excessivo. Eu sempre pensava, né, principalmente na minha época de adolescência, 17, com 18 anos, eu consegui meu primeiro trabalho com carteira assinada. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de mostrar serviço. E isso é bom. Isso é muito bom. Você ser uma pessoa prestativa, você ser uma pessoa que gosta de fazer o outro bem, fazer com a intenção de realmente
querer ser útil, de realmente ser uma bênção na vida das outras pessoas, o problema está quando você faz isso por uma baixa autoestima. O problema está quando você faz para chamar a atenção devido a uma carência. O problema está quando você faz porque você quer se encaixar, porque você quer ser aceito, quando em realidade não há uma necessidade de que você se preocupe em ser aceito. Você, em teoria, quando você identifica essa característica em você, que você quer fazer para agradar, que você quer fazer porque você quer ser aceito, a primeira coisa que você precisa saber é que as pessoas não precisam te aceitar. Você não tem que se preocupar com isso. Claro, primeiro você tem que se aceitar, mas você tem que entender que se as pessoas não te aceitarem como você é, isso não é problema seu. Isso é um problema da pessoa que não te aceita. É um problema de intolerância. É um problema que essa pessoa necessita ser tratada para aprender a aceitar os demais. E você sabe que se você está em um lugar, se você trabalha em um lugar, se você convive na sua família com pessoas que têm dificuldade de te aceitar ou de aceitar outros, é porque elas não se aceitam. Uma pessoa que não se aceita como é, tem dificuldade de aceitar as outras pessoas como elas são. É um reflexo, é um espelho. Então vamos tratar do tema do controle. Por que você sempre tem essa tendência de querer controlar as coisas? Eu preciso controlar porque eu quero que as coisas vá bem? Me trazem mais tranquilidade, mais paz? Se algo sai fora do controle, eu perco o chão? Eu quero fazer mesmo que as pessoas não me peçam para fazer? Eu preciso fazer algo. Às vezes são coisas que não são necessárias, não é responsabilidade sua fazer e você traz essa responsabilidade para você? Quantas pessoas se esquecem de quem elas são? Se esquecem delas mesmas porque estão preocupadas em fazer tanto pelo outro que elas não fazem por elas. E isso é notado. Do que serve, como diz na palavra, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz respeito a isso também. Você está se perdendo na tentativa de fazer com que as outras pessoas prosperem, de que as outras pessoas sejam abençoadas, se sintam bem. Sabe o que é, Poliana? Porque se eu agradar, se eu fazer de tudo, aquela pessoa vai perceber de que eu sou útil, de que eu sou uma pessoa indispensável. E ela obrigatoriamente tem que me aceitar. Eu me sinto bem. Tem pessoas que têm uma necessidade excessiva de receber elogios. Uma necessidade excessiva de se sentir útil, de que as pessoas precisem dela. E por quê? Isso vem de uma carência emocional. Isso vem de uma necessidade de se incluir, de participar, de estar no meio. Eu preciso sentir que eu existo. Eu preciso sentir que essa terra, esse lugar onde eu estou, precisa de mim. Eu não estou aqui por acaso. Nenhum de nós está aqui por acaso. O que acontece é que você se esqueceu de buscar na sua essência qual é o seu propósito de vida. Talvez você olhe à sua volta e vê que as outras pessoas têm um propósito de vida, são bem-sucedidas, né? Tem sua família, tem sua empresa, tem seu trabalho, estão felizes. E você sente um vazio na alma, como se faltasse algo para você, faltasse um sentido da sua existência. Por que eu estou aqui? Então, como eu não acho resposta para esse questionamento, então o que eu vou fazer é me manter ocupado. Eu preciso me sentir útil. Há uma necessidade do ser humano de se sentir integrado na Terra com as pessoas, de uma vida social. E essa vida social também precisa ser próspera. E eu tenho que fazer o necessário para ser bem-sucedido nessa área. E se para isso eu me esqueço de mim, mas as pessoas veem em mim uma pessoa
uma existência, alguém necessário, alguém que precisa estar aqui, para mim isso é suficiente. E não é assim. É preciso você se esquecer um pouco do que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, do que as pessoas estão pensando ao seu respeito, e você começar a pensar sobre si mesmo. Você começar a buscar o que realmente te traz felicidade, o que faz parte da sua essência. Primeiro você precisa entender por que você tem essa carência, o que aconteceu no seu passado, para você sentir essa necessidade de se encaixar, essa necessidade de que as pessoas te elogiem, de que as pessoas digam, oh, que bom que você fez isso, é maravilhoso, que bom que eu posso contar com você. E eu quero te dizer que na maioria das vezes as pessoas acabam se aproveitando dessa característica que você tem. Acabam se apoiando de que você é uma pessoa que nunca diz não. Que também é uma característica que está incluída no perfeccionismo. A dificuldade em dizer não. Se eu dizer não, vão me excluir. E eu preciso ser útil. Então é algo que também você precisa deixar. Se você falar não, o mundo não vai acabar. Você não depende do outro para exercer o seu objetivo de vida. Você só depende de você mesmo. Então, você precisa entender que não há necessidade de que as pessoas te aprovem. Não há necessidade de que as pessoas te digam algo positivo para você se sentir aceito, para você sentir que você tem que estar bem com você mesmo. A única pessoa que obrigatoriamente tem que aceitar você é você mesmo. E nós já temos a Deus que nos aceita como somos porque Ele nos criou. Falta você se aceitar. E por que você quer exercer o controle? Eu comentei no começo que a maioria das pessoas, como aconteceu comigo, tem essa dificuldade às vezes de soltar, de liberar a carga, de liberar a responsabilidade, porque ela quer controlar as coisas. E isso pode ser derivado de um excesso de críticas. Talvez na infância você foi muito criticado. Quando você errava, quando você se equivocava, você era muito criticado. Você não te compreendiam da maneira como deveria ser compreendido. Então esse excesso de críticas criou em você uma necessidade de sempre acertar. Eu preciso acertar, eu não posso errar. Porque se eu errar, eu sou punido. Quantas crianças que por qualquer simples erro, às vezes os pais batiam, os pais eram violentos, ofendiam aquela criança. Tá caindo o celular. Então essa criança cresceu com essa sensação, tá caindo tudo, com essa sensação de que ela não pode errar, ela não pode se equivocar, porque haverá um castigo. E aí o que acontece? Você cresce pensando que se você errar, você vai ser castigado de alguma forma. Aí eu vou entrar em coisas que talvez nem dê tempo de eu comentar aqui. Porque existe uma forma em que você mesmo se castiga, que é a autossabotagem. Quando as coisas não acontecem como é devido, claro, você já é um adulto, seu pai, sua mãe não vai te castigar. Então você busca uma forma de se autocastigar. Quantas pessoas sentem constantemente culpa? Muitas das vezes, o que acontece com esse problema da compulsão alimentar, com os transtornos alimentares, com a bulimia, muitas vezes são pessoas com necessidade de se autopunir. Como as coisas não saem como deveria, como ela é muito perfeccionista, então ela precisa se punir de alguma maneira. Porque assim aconteceu durante toda a sua vida. Ela errava e era punida. Ela errava e era punida. Então eu preciso me punir. Como diz o Augusto Cury, você acaba sendo um carrasco de você mesmo.
E vem a autossabotagem. Só que o que acontece? Você muitas vezes não se dá conta que você está punindo. Quantos planos, quantos projetos que nós temos o desejo de realizar e não somos capazes de dar o primeiro passo, por quê? E se eu me equivocar? E se eu errar? E se não dar certo? Eu não posso permitir que algo dê errado. Então, por quê? Porque eu preciso acertar. Então você nem se atreve a dar esse passo. Você sente a frustração no seu coração de que você deseja com todas as suas forças fazer algo, realizar algo. É um sonho que você tem, mas você não se atreve a realizar. Porque você sempre acha que você não tem o suficiente para realizar. Se eu errar, vai acontecer isso. Se não dar certo, se eu perder dinheiro, o que vai acontecer? E quando acontece de você dar o passo e no meio desse projeto, no meio desse empreendimento, acontece algo, qualquer coisa que acontecer que não estiver dando certo, aí você se enche de culpa. Eu falei, eu pensei, eu sabia que não ia dar certo. E aí você se enche de culpa e você procura se castigar de alguma forma. Você acaba se autossabotando de alguma forma. E aí seu coração se enche de frustração, se enche de tristeza, se enche de angústia. Você já não se sente capaz de concluir, de conseguir prosseguir, de levantar a cabeça. Às vezes foi algo que aconteceu, um negócio que não deu certo, mas você pode começar de novo, mas a partir daquele erro, você já não tem mais forças de prosseguir. Aquilo é suficiente para te fazer desistir por causa do perfeccionismo. Por causa do excesso de controle. Eu preciso controlar, mas as coisas precisam sair bem. Olhando como é que eu faço para sair desse bucle, desse ciclo. Bom dia, Farley Bahia. Seja bem-vindo. Como é que eu faço para sair disso? Porque é algo que se repete constantemente. E talvez eu tenho consciência de que eu tenho isso na minha vida, mas eu não sei como resolver. O primeiro que você tem que fazer é identificar o porquê. Se realmente foi porque você era muito criticado, ou talvez você foi rejeitado. As pessoas que necessitam ser correspondidas àquilo que ela dá, são pessoas também que sofreram rejeição. Eu já falei sobre a rejeição, acho que foi há 2 semanas atrás, as consequências da rejeição. Então hoje eu estou falando do perfeccionismo, do excesso de controle. Então você precisa saber por que desse excesso. Normalmente são crianças que cresceram em um lar onde eram exercidos esse excesso de controle. E foi isso que você aprendeu. Você era muito controlado, você era muito criticado, você era muito exigido. E isso cresceu dentro de você. Eu preciso corresponder. Eu preciso demonstrar que eu tenho valor. Não sei o que está acontecendo, que hoje está tudo caindo em cima de mim. Então, o que acontece? Você sente essa obrigação de corresponder, porque se você não corresponder, você não se sente satisfeito. Quantas pessoas hoje enterraram seus sonhos, seus projetos, porque sentem que não têm a capacidade, não têm a habilidade, não têm as ferramentas para concluir, para exercer, e na maioria das vezes tem tudo o que ela precisa. Mas ela não crê nela mesma, e o medo de errar é um sabotador. O medo à equivocação é algo que te sabota constantemente. Você pode errar, você é um ser humano. Quem não erra? E outra coisa, quem não erra não aprende, quem não erra não cresce. Infelizmente, você só vai crescer depois de muito se equivocar, depois de muito cometer erros. Já estão pulando para o espanhol. Então você precisa disso, são experiências necessárias na nossa vida. Cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Olhando, mas esse fulano, e que importância tem o fulano? Fulano nunca errou, você não sabe. Talvez aparentemente tudo dê certo para ela, mas você não conhece o que está dentro do coração dela. Você não conhece por tudo que aquela pessoa passou, que talvez no passado.
Você não pode dizer que 100% aquela pessoa sempre foi bem-sucedida. E se isso aconteceu com ela, parabéns. Mas eu sei que só tropeçando, só caindo, só dando com a cara na parede é que eu vou aprender a cair, levantar e ser uma pessoa bem-sucedida. E não há problema nisso. Por que que você precisa entrar em depressão? Porque você faliu? Porque você perdeu um negócio? Levanta a sua cabeça e começa de novo. Eu tenho certeza que você não vai começar da mesma maneira como você começou na anterior. Há uma experiência, há uma aprendizagem. Poliana, fali de novo, tive que começar de novo. Você não vai começar da mesma maneira. A nossa vida é um constante aprendizado. O que eu quero dizer para você é que você precisa soltar esse controle, esse excesso de querer ser aceito, de que as pessoas falem bem de você. Mesmo você fazendo tudo certo, mesmo você sendo bem-sucedido em todas as áreas, vão falar de você, vão buscar defeitos, vão dizer aquela pessoa está enrolada com alguma coisa para que tudo dê certo para ela, não pode ser. Está envolvido com coisas ilegais, sempre muitas vezes buscam isso. Por que as pessoas buscam isso na gente? Porque elas estão frustradas com elas mesmas. Se você está indo bem e as pessoas estão falando mal e você pensa, por quê? O que eu estou fazendo de errado para que falem tanto de mim? Aquela pessoa que está falando isso de você, talvez gostaria de estar no seu lugar. Talvez gostaria de ter a coragem que você tem. Se você já bateu com a cara na parede tantas vezes, talvez aquela pessoa, com uma vez que ela errou, com uma vez que ela caiu, daquela vez ela não conseguiu se levantar. E você constantemente está se levantando. E talvez ela gostaria de ter essa coragem que você tem. De sempre se levantar. Fulano não desiste nunca. Agora há pouco estava falido, agora está começando de novo. Porque esse é o caminho. Esse é o sentido da vida. Cair e se levantar. Porque o que você ganha com isso? Talvez você não chegue a ser um milionário. Talvez você não consiga adquirir tudo que você tem na sua mente. Mas o que você vai ganhar na jornada é de muito maior valor. Experiência, sabedoria, inteligência, humildade. Para se ter humildade, você precisa muitas vezes cair e permanecer no chão por um tempo. Para você entender que nem tudo depende de você. Que se não é Deus na nossa vida, nós não podemos concluir nada. E aí, através desses baques, através desses tropeços, você aprende a ser uma pessoa mais humilde. Você se torna uma pessoa admirável. Que as pessoas gostam de estar do seu lado. Porque quando você conversa, quando você aconselha, você sabe o que dizer. Você sabe dar um conselho que é de valor, que agregue valor na vida das pessoas. Não se trata só de você. Se trata também de você ser luz na vida dos outros. Que através da sua constante luta, outras pessoas se sintam inspiradas a ser como você. Para você ser uma inspiração, você não precisa ser bem-sucedido. Você só precisa ser uma pessoa que não desiste. Você só precisa ser uma pessoa que mesmo que cai, que bate, que erra, que quebra, permanece com um sorriso no rosto. Porque você sabe que o sucesso não está em ter muitos bens. Está em sempre continuar. Então eu te digo hoje, perca esse controle. Entrega o controle da sua vida para Deus. Deixe de querer controlar a opinião das pessoas. Permita-se errar. Permita cair. Permita tropeçar. O importante é não permanecer caído. O importante é não desistir. E se tem que começar de novo, comece. Se você perdeu a sua família e hoje você aprendeu com isso, comece de novo. Não desista de ter uma família. Se você perdeu um negócio e se sente desanimado de começar de novo,
Permita esse começo. Você verá como essa segunda vez vai ser mais extraordinária do que a primeira. Não desista no caminho. Os erros fazem parte. Ah, Poliana, mas eu erro sempre e é sempre na mesma coisa. Qual o problema? Nós temos dificuldades, às vezes mais do que o outro. Tem pessoas que têm facilidade em certas áreas e nós não. E qual o problema nisso? Você tem facilidade em algo que talvez para o outro ele tenha dificuldade. É isso que você precisa aceitar. E para isso você tem que buscar a sua essência. Quais são as coisas em que eu sou bom, em que eu tenho habilidade? E quais são as outras coisas que eu tenho dificuldade? E aceitar. Não se culpe por isso. Talvez o outro é bem-sucedido e você nunca é bem-sucedido naquela mesma área. Será que você está caminhando no caminho certo? Será que isso é realmente para você? Ou você está fazendo isso porque o outro está fazendo? Aí você tem que perceber o que é para você. Não faça algo só por dinheiro. Faça por prazer, faça por amor, faça porque você sente bem fazendo isso. Não faça nada porque as pessoas vão te aceitar mais se você fizer isso. Você será mais bem aceito se você entrar nessa área. Se você agir dessa maneira. Seja você. Ninguém paga a sua conta. E quando você cai, nem todos estão para te dar a mão. Às vezes você tem que se arrastar e levantar sozinho. E só Deus vai estar do seu lado. Então aquelas pessoas que você se preocupava em surpreender, em corresponder, na hora que você mais precisa, elas não vão estar ali. Então do que te adiantou querer surpreender, querer ser aceito, querer se integrar em um grupo, em um meio, onde as pessoas só olham para elas mesmas? Então é a hora de você passar a olhar para você. É hora de você passar a olhar para o seu coração. O que é que eu, Poliana, o que é você? O que eu quero para minha vida? O que me faz feliz? O que realmente, quando eu faço, me dá prazer, me dá alegria? Eu vou investir nisso. E independente se isso é bem aceito ou não é bem aceito, socialmente, é o que me faz feliz a mim, é o que Deus escolheu para mim. E você tem que permanecer nisso. Eu fiz algumas anotações. Muitas vezes, essas pessoas, elas se tornam pessoas inseguras. E pessoas inseguras, muitas vezes, atraem para elas pessoas tóxicas. E eu quero te falar algo para te chamar sua atenção. Cuidado. Cuidado com pessoas tóxicas, que se aproveitam exatamente dessas características que você tem. Essa necessidade de aceitação, essa necessidade de elogio, essa insegurança, esse medo de soltar, de desapegar. Elas se apoiam nisso para proveito próprio. Então é hora de você identificar, olhar à sua volta e perceber que pessoas estão sugando a sua energia, simplesmente para benefício próprio. E às vezes sabem muito bem como te conquistar, te fazendo um elogio, dizendo que bom que você fez, mas para aproveitar dessa característica que você tem. Que característica que é? Esquecer de você mesmo para agradar o outro. Esquece de você mesmo e dá 100% para os outros. Às vezes é para sua própria família. Sim, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Eles precisam de você? Seguramente. Mas quem mais precisa de você é você mesmo. Você precisa olhar para você. Você precisa buscar o que é melhor para você. Eu sou cristã e há algo que é de benefício para todos. Até quem é ateu, quem não crê na palavra de Deus, quem não crê em Jesus. É algo que é de benefício para todos. Jesus disse, ame a si próprio, ame ao outro como a si próprio. O que ele quer dizer? Se você não se amar, você não pode amar o outro. Você crê que ama o outro, se você não se ama, não é amor. Quando você aprender a se amar e se colocar em primeiro lugar, você vai ser muito mais útil para os outros do que quando você coloca os outros em primeiro lugar. Porque você não vai ser só útil, você também vai ser uma inspiração.
Porque ele vê que você se coloca em primeiro lugar. O que ele vai pensar? Eu não posso me apoiar nos outros. Eu também tenho que ser como ele, me colocar em primeiro lugar. Vale mais a inspiração do que a ação. Você é mais útil para o mundo inspirando as pessoas do que fazendo algo por elas. Você é mais útil para a sua família, dando um bom testemunho de que você se ama, de que você busca aquilo que é melhor para você, de que você não se preocupa com o que as outras pessoas vão pensar, inspirando a sua família, do que sempre fazendo algo por elas e se esquecendo de você. Entenda isso, que você vai fazer muito mais quando você fizer mais por você mesmo. Pode parecer contraditório, mas assim é a lei da vida. A palavra não erra, Jesus não erra. O que sai da boca dele é lei. Você vai amar o outro depois que você se amar. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Solte o controle. Deixe que cada um faça o seu. Cada um resolve a sua vida. Não assuma responsabilidades que não são para você. Você não é responsável pela felicidade dos outros. Você é responsável pela sua felicidade. Cada um deve buscar a sua. Se o outro não está feliz porque você é como é uma pena por ele. Porque ele não tem que depender do que você faz para se sentir feliz. E você não tem que depender do que as pessoas fazem por você para você se sentir feliz. Você não tem que depender de que tudo esteja favorável para você ser feliz. Quando você se aceita como é, você aceitará o seu entorno. Não somos perfeitos. Não existe perfeição. Perfeição só em Jesus. Você não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, o mundo não é perfeito, muito pelo contrário. Cada dia está pior. E o melhor que você pode fazer por você mesma é aceitar isso. Que você nunca vai ser perfeito, mas que você vai trabalhar em você e você vai fazer as coisas com a intenção de dar o seu melhor. Pronto, acabou. Olha, fulano, não saiu como perfeito, não saiu como deveria. Eu não posso fazer nada, eu dei o meu melhor, não posso fazer além disso. Não faça nada que está além das suas forças. Não faça nada que está além dos seus limites. Coloque um limite e respeite os seus limites. Você precisa se respeitar e as pessoas precisam te respeitar. Se posicione. Se posicionar não é muitas vezes brigar, não é atacar. Se posicionar é você manter os seus limites. Se posicionar também não é recuar. Se posicionar não é se diminuir. Se posicionar é se respeitar. E se alguém não te respeita naquele meio, sai dali. Talvez eles não merecem você ali. Você precisa entender até que ponto você pode permanecer em um lugar. Se acabou o respeito, esse deve ser o seu limite. Eu posso fazer muito para os outros, mas eu preciso me respeitar primeiro. Entenda isso. Se respeite sempre, se ame sempre e se levante quantas vezes forem necessárias, porque você pode se equivocar, você pode errar, você é um ser humano. Mas entenda, Deus não quer que você permaneça deitado, prostrado, com a cabeça baixa, porque Ele acredita em você. Ele não te colocou no mundo para você estar aí perambulando sem sentido de vida. Você tem um propósito de vida, só que você precisa olhar para dentro e não para fora. E outra coisa, não faça o que as pessoas dizem que você tem que fazer. Fulano, o melhor para você fazer é isso. Ninguém sabe o que é melhor para você, só Deus e você mesmo. Deixe de aceitar as opiniões que não têm valor, que não agregam. Respeito, isso também é respeito. Pelo outro, não por você. É hora de você pensar em você. É o momento de você pensar em você. Nós estamos no meio do ano, julho de 2023. O que você já fez por você até esse ponto? Já se passaram, nós estamos no mês 7. O que você tem feito por você de diferente?
que realmente agregue. Ah, já fizeram muito por mim, mas o que você fez por você? Faça por você. Que quando concluir esse ano, você olhe para trás e pense: talvez eu perdi muitos amigos, talvez eu perdi muitos apoios, mas eu me ganhei, mas eu me escolhi, mas eu optei olhar para dentro e me aceitar, e me respeitar, e me amar, e me posicionar. Porque essa é a vontade de Deus para nossa vida. Tá bom? Um abraço para você. Obrigado por estar aí. Vou deixar essa live gravada e vou te pedir para você enviar para aquela pessoa que precisa escutar isso hoje. É momento de se aceitar e é momento de se amar. Deus te abençoe e nos vemos na próxima sexta-feira, se Deus quiser.